nessa nossa introdução bíblica, hoje nós estamos no Evangelho de Lucas. A data de composição do Evangelho de Lucas é situada entre 80 e 90, mais ou menos no mesmo período de Mateus. Mateus também foi nesse período, a gente não tem uma precisão, né? E até alguns estudiosos dizem que o Evangelho de Lucas foi escrito um pouquinho mais cedo, né? Mas o mais provável é entre 80 e 90. Né? Lucas, como eu já falei aqui, ele se baseou em Marcos. Marcos serviu como base. Também um documento, uma coletânea de relatos que existia, que a gente chama de documento Kelly, fonte. Então ele usou isso, e além das consultas pessoais. A Bíblia não é um livro fácil, eu já falei isso. Não vai dizer que a Bíblia é fácil. Então esse negócio de dar a Bíblia para uma pessoa, assim, muitas vezes a pessoa não vai desanimar, porque a Bíblia é um livro difícil de entender por muitos fatores, que eu já comentei aqui. Então, quanto melhor a gente entende o contexto, melhor a gente entende o texto. Tá? Então você precisa ler a Bíblia pensando no mundo em que estava sendo vivido. Você precisa pensar no mundo da Bíblia. Senão você não vai entender e não vai perceber a força de algumas coisas. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Já viu aquela música? Pai, afasta de mim esse cálice. É uma música do Chico Buarque de Holanda. Afasta de mim. A gente logo pensa assim, é uma mensagem bíblica, né? Que Jesus disse isso, né? Mas se a gente entende o contexto em que essa música foi composta, a gente percebe que ela foi escrita pelo Chico Buarque de Holanda numa época de ditadura militar. Havia um golpe, os militares deram um golpe de Estado e houve lá o famoso AI-5, que tirou todos os direitos das pessoas. Sua casa poderia ser invadida e muita censura. Por exemplo, o Estado de São Paulo, antes de ser colocado na banca, ele era censurado. Os militares olhavam, não, isso aqui não pode. E até o Estadão colocava receita de bolo, né? No lugar daqueles que mandou tirar aquela reportagem, colocava uma receita de bolo. Então havia muita censura. Então quando Chico Buarque escreveu Pai, afasta de mim esse cálice, ele usou uma metáfora muito inteligente, né? Não é o cálice, é o cálice, né? A gente tinha que se calar. Então, assim, percebe como é importante a gente entender a história? Porque se você ler a letra dessa música simplesmente pensando na Bíblia, você não vai entender a coragem que ele teve, a inteligência, a astúcia para colocar aquele tipo de mensagem. É a mesma coisa que acontece com a Bíblia. Se a gente não entende o tipo de vida que eles estavam vivendo, os problemas que eles enfrentavam, a situação política, econômica, a gente não vai entender, perde um pouco o sabor daquilo. Né? Então, e na Bíblia está cheio de coisas assim. Né? Então, a gente precisa fazer uma espécie de arqueologia literária na Bíblia. Um arqueólogo, ele escava, e lá no meio das suas escavações, ele acha um pedaço de cerâmica. Eu olhando para aquela cerâmica, eu como leigo, isso aqui é um pedaço de louça quebrada. Mas para um arqueólogo, quando ele olha para aquele pedaço de louça, ele pode descobrir uma civilização inteira. Ele vai descobrir muitas coisas através daquela escavação. Para mim, não teria nenhum valor. Então, às vezes, assim, a gente tem que fazer esse tipo de arqueologia. Por que ele está falando isso? Qual a força disso? Qual a importância disso? É muito importante, né? Então, quando a gente conhece o passado, isso nos ajuda a evitar os erros no presente. Então, você precisa conhecer o passado da Bíblia. Né? Porque a nossa realidade é totalmente diferente da realidade do mundo bíblico. Hoje, tudo é diferente. Né? Desde a roupa, né? A nossa linguagem, os nossos costumes, os nossos valores, hoje são diferentes. Hoje a gente não tem, por exemplo, escravidão. Né? E trabalhos análogos à escravidão são punidos quando conseguem pegar. Então a gente precisa perceber isso. Então isso é muito importante. Eu acho que é uma coisa que falta no meio dos crentes. E por muito tempo faltou isso. Porque se explica o texto fora do contexto. E qual é o contexto? O contexto da Bíblia, o contexto do tempo bíblico. É isso que eu estou tentando passar aqui para os irmãos, porque isso torna a leitura muito mais interessante, né? Nós não temos o monopólio da interpretação. Ninguém tem o monopólio da interpretação. Os batistas não têm o monopólio da interpretação bíblica. Os católicos não têm, os adventistas não têm. Então, cada um de nós, ao lermos a Bíblia, nós vamos lá descobrir novas luzes
para interpretar a palavra de Deus. Tá? Então, eu ouvi uma história muito interessante. Uma moça morava lá no interior, lá no Cafundó da Serra, lá. Aí ela foi morar na capital. E o grande sonho daquela moça era ir a um cinema. Ela nunca tinha ido no cinema. Então, quando ela foi morar, foi trabalhar como empregada doméstica, morava lá na casa da senhora. Um dia ela chegou para a dona da casa e falou: olha, dona fulana, eu estou pedindo licença para a senhora que eu queria ir ao cinema. E a moça falou: tudo bem, pode ir. Aí ela foi no cinema, o cinema ficava na outra quadra lá de onde ela morava. Aí ela chegou, 15 minutos depois ela voltou. Aí a dona falou: mas escuta, a senhora, 15 minutos, você não falou que ia no cinema? Eu falei: eu fui. Mas olha, eu cheguei lá, tudo escuro. Aí eu custei para achar um cadeira para sentar, sentei. Aí, daqui a pouco, acende um clarão atrás de mim. Aí eu virei e fiquei olhando para o clarão, e embora. Fiquei com medo de estragar minhas vistas. Aí a dona falou: não, meu filho, você tinha que ficar olhando para frente, para a tela, você estava olhando para o projetor. Entendeu? Você tinha que olhar para frente, lá que ia aparecer as coisas. Sabe, essa história ilustra o seguinte: a Bíblia é o projetor, a tela é a vida. Então a gente tem que ler a Bíblia, não ficar olhando para o projetor. Não ficar se apegando a certos costumes, a gente fica às vezes chocado com certas coisas, em dúvida com outras coisas. A gente tem que olhar para o projetor, é a vida, olhar para a vida. Então quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que ler a Bíblia pensando na vida que nós temos agora. A Bíblia está escrita para a gente viver hoje, não voltar ao passado. Tem gente que lê a Bíblia olhando para o projetor. Então tem gente que se veste, quer se vestir como a Bíblia, e coisas desse tipo. Não, a Bíblia é para mim viver hoje, olhar para a minha vida. Senão a gente dissocia a vida da Bíblia. Viu? A Bíblia é uma coisa, tem a parte religiosa. Agora aqui é a minha vida. Aí fica complicada. Né? Bom, quem escreveu Eita, Marcos foi um delírio da minha parte, foi Lucas. Né? Então vou até tirar aqui para tirar a prova do crime. Quem foi Lucas? O que você sabe sobre Lucas? Oi? É um médico, né? Ele era um doutor. Sabe que só no Brasil que a gente chama médico de doutor, né? Doutor é quem fez um doutorado, né? Fez uma tese, defendeu. Aqui qualquer um é chamado de doutor. Eu me formei em direito, já me mandavam carta, doutor Silvio. Pô, doutor, eu sou muito mal picareta de um advogado que eu seria, né? Mas tudo bem. Lucas era médico. E aliás, você não precisa nem ler a Bíblia, assim, nem ler Paulo e outras referências para saber que Lucas era médico. Porque quando no Evangelho de Lucas, ele é muito detalhado. Ele é muito mais preciso quando fala de enfermidades, quando ele fala das curas de Jesus. Ele fala com... O leigo fala, ele estava com dor de barriga. O médico não vai falar, você está com dor de barriga. Então, Lucas era um médico. O apóstolo Paulo era companheiro, né? Ele foi muito companheiro de Paulo, esse Lucas. Ele era pagão. Lucas não era judeu. Provavelmente ele nasceu em Antioquia, da Síria, lá em cima, perto ali da Galileia, mais para o lado do mar. Antioquia era uma cidade que tinha mais ou menos 500 mil habitantes. Eu já falei sobre Antioquia, uma cidade cosmopolita, etc. Mas ele era pagão. Interessante, né? Uma pessoa que se converteu a Jesus Cristo, né? Então, isso aí é o que a gente sabe sobre ele. A gente não sabe muito sobre ele, não. Tá? Mas esse foi o Lucas. Né? Lucas, ele pertenceu à segunda geração dos discípulos de Jesus. Então, houve a primeira geração, os apóstolos e algumas outras pessoas. Lucas vem numa geração seguinte. Né? Ele provavelmente se converteu por volta do ano 42. Jesus Cristo morreu por volta do ano 30. E Lucas, 12 anos depois, se converte a Jesus Cristo. Né? Fala-se, e com certeza, Lucas teve muitos contatos com cristãos de Samaria. Lembra de Samaria, que ficava ali no meio? É interessante porque existem narrativas de atuação de Jesus lá no Evangelho de Lucas em Samaria, que em outros evangelhos não estão. Então ele teve contato com samaritanos. Ele fala muito de histórias
envolvendo os samaritanos, né? Esses textos que não aparecem nem em Mateus nem em João. Tá? O Lucas escreveu para quem? Teófilo, né? Dedica o evangelho a um certo Teófilo. A palavra Teófilo, Teos é Deus, Filos, filéu, amigo, amado. Então, a palavra Teófilo significa amado de Deus. Esse é o significado da palavra, né? A gente não sabe quase nada sobre esse tal de Teófilo, mas sabemos que ele era uma pessoa importante. Ele é chamado de excelentíssimo Teófilo. E esse título era dado para autoridades gregas, era dado para autoridades romanas, né? E há quem diga que Teófilo foi uma espécie assim, de mecenas. Mecenas era uma pessoa que pagava, ajudava artistas e outras coisas. Parece que esse Teófilo ajudou Lucas para que ele produzisse o evangelho, o seu evangelho, né? Ele provavelmente não conheceu Jesus, o Lucas, né? Mas ele tinha muito contato, disse que ele tinha contato com Maria, a mãe de Jesus. E ele recebeu muitas informações de Maria, né? Bom, o Evangelho de Lucas é caracterizado pelo contraponto entre poderosos e excluídos, proprietários e assalariados. A gente vê sempre esse contraponto. Poderosos, excluídos. Proprietários, assalariados, nesse sentido, né? No sermão da planície, em Mateus é o sermão da montanha. Em Lucas é o sermão da planície. Ele bendiz aos pobres e amaldiçoa os ricos. É interessante, né? Porque em Mateus fala-se bem-aventurados os pobres de espírito. Em Lucas, ele fala bem-aventurados os pobres. Interessante essa colocação. Ai de vocês, os ricos. Você sabe aí? Ai de vocês, os ricos. Aí Jesus está amaldiçoando. Vocês estão lascados. É quando a hora chegar, quando o apito final tocar, aí vocês vão saber. É interessante essa visão de Lucas. É um detalhezinho aqui para a gente pode perceber, né? Uma coisa também interessante sobre o Evangelho de Lucas, ele é um evangelho feminista. Nenhum outro evangelho cita tantas mulheres com protagonismo. Não somente citar as mulheres, mas mulheres que tinham uma posição assim de estar à frente. Importante, né? Mulheres na cultura judaica e grega eram vistas assim como sem valor. Não tinham valor, né? Elas eram descartadas e descartáveis. Eu já citei aqui, nós citamos aqui, né? Por exemplo, mulher não podia conversar publicamente. Mulher não podia falar na sinagoga. Aliás, elas ficavam separadas. Tinha o pátio das mulheres. Não era qualquer um. Mulher não podia pedir divórcio. Ela podia apanhar do marido todo dia, mas não podia pedir divórcio. A tradição machista da igreja vem de lá. Lucas emprega o termo mulher, que é guiné, em grego, 41 vezes. 41 vezes em Marcos. Em Lucas aparece essa palavra. Em Mateus aparece 32 vezes, em Marcos 12 vezes e em João 22 vezes. Então, numa cultura machista, é interessante que Lucas fale tanto e dê tanta força para as mulheres. Bom, é lógico que Lucas não foi escrito somente para o Teófilo, né? Teófilo custeou, provavelmente, mas o Evangelho de Lucas foi escrito para pessoas de cultura grega. Então, os irmãos sabem, os gregos, naquele tempo, representavam o que os americanos representam hoje. A nossa cultura é uma cultura americanizada. Lucas, que era gentil, que ele era não judeu, que ele era um pagão. Quando eu digo pagão, não que ele não tivesse religião, ele devia ter a religião dele, tinha a religião dele, porque todo mundo estava ligado na religião naquele tempo. Mas ele não era judeu, né? Então, ele é dirigido principalmente a um público gentil, que não era judeu, e o próprio Lucas, que era gentil. É interessante que, quando você lê o Evangelho de Lucas, ele explica costumes judaicos. Ele explica. É como se eu dissesse aqui hoje,
vamos celebrar a ceia do Senhor. Olha, ceia é você pegar um pedaço de pão, pegar um cálice com suco de uva ou vinho e celebrar a morte de Cristo. Eu não preciso explicar, eu simplesmente falei, ó, a gente vai ter ceia, todo mundo aqui sabe. Mas Lucas, que escreveu para pessoas que não entendiam essas culturas judaicas, ele explicava certos costumes, certos lugares, essa terminologia que não era familiar aos gentios. Tá? Conteúdo e estrutura do Evangelho. O Evangelho de Lucas narra a vida, ministério, morte e ressurreição de Cristo. Ele é conhecido por sua ênfase, olha só, ênfase na misericórdia e compaixão de Jesus, bem como por sua atenção aos marginalizados, incluindo mulheres, pobres e pecadores. O Evangelho também contém algumas das parábolas mais conhecidas, como a parábola do bom samaritano e a do filho pródigo. Então essa é a estrutura, mais ou menos, do Evangelho de Lucas. Quais são as ênfases teológicas de Lucas? Destaca a universalidade da salvação. Olha, é interessante, né? Porque lembra disso. Uma das dificuldades dos judeus foi o seguinte: essa mensagem também vai para as outras pessoas? A mensagem de Cristo? O cristianismo poderia ter se tornado numa seita judaica. E muitos até lutaram para isso. Quando houve lá o congresso em Jerusalém, o concílio, foi porque, esse tal de Paulo aí não está fazendo as pessoas se convertem, não obriga elas a se circuncidarem, elas comem as comidas delas. É meio estranho isso aí. Aí fizeram um concílio para resolver isso. Né? Lucas, que era gentil, ele prega a universalidade da salvação. Lucas também fala da importância da oração, o papel do Espírito Santo, a preocupação de Jesus com os pobres e com os oprimidos. Ele também enfatiza a alegria e a celebração que acompanham a chegada do reino de Deus. Essas, mais ou menos, são algumas ênfases de Lucas. Lucas tem uma grande relação com os Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque Lucas escreveu tanto o Evangelho quanto o livro de Atos. Então, Lucas é autor também de Atos. Tanto que você pode perceber nos dois, ele cita esse tal de Teófilo, que provavelmente foi um mecenas na vida dele. Né? Juntos, Lucas Atos formam uma obra de 2 volumes que narra a história das origens da igreja cristã. Né? Então fala desde o nascimento de Jesus até ao trabalho missionário, propagando o evangelho por todo o mundo. Então é muito bacana isso. Uma coisa também importante, Lucas fala da narrativa, apresenta a narrativa do nascimento de Jesus. O Evangelho de Lucas contém as narrativas mais detalhadas do nascimento de Jesus. Daí, provavelmente, foi Maria que contou muitas daquelas histórias para ele. Né? Então, fala do anúncio do anjo Gabriel a Maria, o nascimento em Belém, a visita dos pastores, a apresentação de Jesus no templo. Lucas é isso. Outra coisa, milagres e curas. Lucas registra vários milagres e curas realizados por Jesus, destacando-se seu poder e compaixão. Isso inclui a cura de um homem com a mão ressequida, a ressurreição do filho da viúva de Naim e a cura de 10 leprosos. E também fala da paixão e da ressurreição. A narrativa da paixão em Lucas é marcada por uma ênfase na inocência de Jesus e em seu perdão, mesmo lá na cruz. A ressurreição é descrita com detalhes que incluem as aparições de Jesus aos discípulos
e a sua ascensão ao céu. Atos fala, né, quando Jesus ascendeu aos céus. Existem algumas parábolas que são exclusivas do Evangelho de Lucas, não estão em nenhum outro evangelho. Quais são as parábolas exclusivas de Lucas? Só estão em Lucas. O Bom Samaritano, uma história sobre a compaixão e o amor ao próximo, onde um samaritano, considerado um estrangeiro, ajuda um homem ferido, contrastando com a indiferença de um sacerdote e um levita. Essa história é fantástica, né? Porque o pastor Aurélio passou, atravessou a rua, estou fora. Né? Pastor Silvio passou, o que é isso? Mas um estrangeiro, um samaritano, inimigo dos judeus. O judeu tinha nojo de um samaritano. Ele é que ajudou. Compaixão. Também a parábola do filho pródigo ilustra o perdão e amor incondicional de Deus, representado pelo pai que recebe de volta o filho que havia desperdiçado uma herança. Sabe que os especialistas dizem que esse filho pródigo, quando pediu a parte da herança dele, ele deveria ter sido morto. Ele estava desejando a morte do pai. E os entendidos dizem que não há um caso na história de que aquilo tivesse acontecido. Nunca um filho foi pedir a herança, um judeu pediu uma herança para o pai. Assim. E então esse detalhe mostra assim a compaixão do pai. Alguns dizem que essa parábola, em vez de ser chamada a parábola do filho pródigo, devia se chamar a parábola do pai que amava. Porque realmente o que está se destacando aqui é o amor do pai. Outra parábola, o rico e Lázaro. Uma narrativa sobre a justiça divina e as consequências da indiferença aos necessitados, mostrando a vida após a morte de um homem rico e de um mendigo. A gente vai falar hoje à noite. O juiz iníquo. Uma parábola que ensina a persistência na oração, usando o exemplo de uma viúva que insiste até receber justiça de um juiz corrupto. A parábola do fariseu e cobrador de impostos. Uma lição sobre a humildade e o arrependimento, contrastando a oração arrogante de um fariseu com a súplica humilde de um cobrador de impostos. A gente já falou aqui muito sobre qual era a boa fama de um cobrador de impostos, né? Então, não preciso entrar em detalhes nesse jeito. A moeda e a moeda de prata perdida. Aqui compara a alegria de encontrar algo perdido com a alegria no céu quando um pecador se arrepende. E a parábola do administrador injusto, uma história sobre a sabedoria no uso dos recursos terrenos para ganhar amigos e tesouros espirituais. Essas são as parábolas que só estão no Evangelho de Lucas. E também as narrativas exclusivas, só estão lá em Lucas. A infância de Jesus. Lucas é o único evangelista que detalha o nascimento de João Batista, a anunciação do anjo a Maria, o nascimento de Jesus e a sua apresentação no templo. Só em Lucas está isso. A mulher que ungiu os pés de Jesus, uma história sobre perdão e amor, onde uma mulher pecadora unge os pés de Jesus com perfume e lágrimas, contrastando com a frieza de um fariseu. A cura dos 10 leprosos, um relato que destaca a gratidão, onde apenas um entre 10 voltou para agradecer a Jesus. E qual era a característica dele? Ele era um samaritano. Vê que é interessante, né? Só um samaritano
socorreu a pessoa caída. Só um leproso voltou para agradecer, e ele era samaritano. Entende? Parece que Lucas está dando uma chacoalhada nas pessoas ali. Entendeu? Está dando um... Zaqueu, cobrador de impostos. A história de Zaqueu que se arrepende e decide restituir o que havia roubado, mostrando a transformação que Jesus pode operar. E aquela história do caminho de Emaús, também é muito bacana, né? Uma narrativa única sobre dois discípulos que encontram Jesus ressuscitado no caminho para Emaús, mas só reconhecem Jesus quando ele partiu o pão. Então, essas histórias você só acha em Lucas. Sabe que existe um livro, vários livros com esse nome, chama Harmonia dos Evangelhos. Harmonia dos Evangelhos. Vocês encontram nas livrarias. Ele apresenta sempre os 4 evangelhos, são 4 colunas, e mostra o que está num, não está, sabe? Ele vai fazendo assim, nesse aqui falta, esse deu um detalhe. É um material interessante para ler os evangelhos. Alguns ensinamentos que são exclusivos de Lucas. A importância da oração. Lucas destaca a vida de oração de Jesus. Ele fala, por exemplo, Jesus orando ali no Getsemane, a parábola do amigo importuno, também a do juiz iníquo. Tudo ele está falando de oração. Isso já está lá em Lucas. A inclusão dos marginalizados. Lucas enfatiza a compaixão de Jesus pelos excluídos, como mulheres, pobres, samaritanos e pecadores. Pecador é aquele, para eles, era todo aquele que não seguia as práticas da lei judaica, os costumes deles e assim por diante. Crítica à riqueza e ao egoísmo. Então, Lucas destaca muito isso. Parábolas como o rico insensato, o rico e Lázaro, que nós vamos falar dela hoje, alertam sobre o perigo da ganância e da indiferença. Aliás, parece que esses relatos foram excluídos das Bíblias de muitas igrejas. Porque algumas igrejas, elas incentivam a ganância. Veja o tipo de propaganda, por exemplo, a famosa teologia da prosperidade. Veja o tipo de apelo que eles fazem. É ganância. E, como nós vivemos numa cultura consumista, materialista, é lógico que essas igrejas estão lotadas. E o que a gente deve perguntar é o seguinte: por que elas estão lá? É por causa de Jesus? Né? É por causa de necessidade de serem pessoas mais justas? Terem uma vida mais agradável diante de Deus? Por que as pessoas estão? Então, mas essa crítica é uma característica do Evangelho de Lucas. Alguns temas centrais de Lucas: misericórdia e perdão. Lucas destaca a graça de Deus que acolhe os arrependidos, como no caso do filho pródigo e da mulher pecadora. A universalidade da salvação. O Evangelho é dirigido não apenas para os judeus, mas a todos os povos, incluindo gentios e marginalizados. Tem gente que acha que o Evangelho é só para os justos, né? Algumas igrejas dizem assim: você melhore e depois venha cá. Né? A conversão é um primeiro passo, gente. A gente se converte com um monte de defeitos. E vamos morrer
com muitos defeitos ainda, mas sempre melhorando em Cristo Jesus, né? Então, a salvação é para todos, para todas as pessoas. Não podemos nos esquecer, senão a gente vira sectário. Não cabe a nós decidir quem vai ou não vai para o céu. Isso não cabe a mim. E como eu já coloquei aqui várias vezes, quer dizer, frequentar a igreja não garante que a pessoa... Pode ser a igreja mais ortodoxa do mundo. Frequentar a igreja não significa que uma pessoa é convertida. E não frequentar a igreja não significa que algumas pessoas não sejam convertidas. Hoje a gente tem um fenômeno chamado os desigrejados. Já viu isso? Pessoas que se chocaram tanto, pessoas que foram descartadas em suas igrejas, pessoas que foram enganadas na sua igreja, pessoas que foram usadas na sua igreja, pessoas que viram na igreja as piores coisas do mundo, viram dentro da igreja, se desiludem, se chocam e não vão mais à igreja. Está perdida? Eu acho que não. Então, eu frequento a igreja não porque seja um lugar perfeito, é porque eu sou tão ruim quanto os outros. E quem sabe a gente junto, como Jesus coloca isso, a gente juntos possamos nos ajudar. E um pouquinho da graça que eu recebi, um pouquinho da sua graça, um pouquinho daquilo que você é melhor do que eu, aí um vai ajudando o outro. Mas aqui a gente tem um monte de imperfeições. Qualquer igreja. Um tem mais compaixão, outro tem mais ação, outro tem mais isso, tem aquilo, mais conhecimento, e a gente vai se ajudando.